falar de coisa polêmica para a história. Linha do tempo da história. Dentro da academia, nós historiadores temos várias críticas a essa divisão linear da história, né? Porque história é sobre gente, é sobre ser humano, é sobre nós. E nós, olha só, o que não somos é coerente, né? Não somos coerentes, não somos lineares, somos, né, um conjunto de incoerências, na verdade. Mas, querendo ou não, eu reconheço que é muito importante, principalmente para estudantes que estão aí se preparando para Enem, vestibulares, para concursos de modo geral, você se localizar, né, na linha do tempo, tá? Então, esse vídeo vai ser bem curto, bem informativo mesmo, para que você se localize e sempre que você estudar algum tema, algum conteúdo de história, você tentar pensar na época que a gente está dizendo, né? Na época que você está estudando. Isso ajuda bastante. Vamos lá. Essa linha do tempo, a clássica linha do tempo, ela é fruto do trabalho de alguns historiadores lá do século XIX, que tinha uma vertente mais positivista da história, uma visão muito limitada em comparação ao que a gente tem hoje, mas que, querendo ou não, traz aí uma espécie de instrumento para facilitar o nosso estudo histórico. Vamos entender então a linha do tempo dessa forma? Não como uma explicação fechada dos acontecimentos, como se tudo tivesse acontecido daquele modo, né, um atrás do outro ali de forma linear. Não, vamos pensar a linha do tempo como um instrumento para facilitar o nosso conhecimento, tá? Para facilitar a nossa compreensão histórica. Então vamos lá. Nós temos a linha do tempo da história geral e nós temos a linha do tempo da história do Brasil, já que estamos falando do Brasil, né? Somos brasileiros. Vamos começar pela história geral. Dentro da história geral, nós temos aí uma linha do tempo que é dividida em 5 grandes períodos. O primeiro período histórico é o período da pré-história. O próprio nome já é cheio de questionamentos, né? Antes da história, como assim? Essa galera não fez história, não faz parte da história? Mas enfim, isso não é assunto para esse vídeo. Então, o primeiro período histórico da linha do tempo é a pré-história. É o período inicial aí da nossa jornada humana, né, no planeta, das descobertas, das adaptações, dos processos de transformações, né, do nomadismo para o sedentarismo, enfim, esse primeiro período. Dentro da pré-história nós temos várias divisões também. O segundo período histórico da linha do tempo é a Idade Antiga, ou Antiguidade, que é o período de surgimento aí das primeiras civilizações de forma organizada, né? Então, quando a gente estuda lá a Antiguidade Oriental, a Mesopotâmia, o Egito, a Antiguidade Ocidental com Grécia e Roma e outras civilizações, obviamente, desse período. Então, o segundo período, Idade Antiga. Depois da Idade Antiga, qual que é? Idade Média. A Idade Média, o próprio nome também é cheio de questionamentos dentro da história, né? Mas enfim, a Idade Média é um período aí que durou 1000 anos e é aquele período do feudalismo. Isso, a gente sempre estuda isso na escola, né? Do feudalismo, do grande poder da Igreja Católica, né? Da expansão ali do cristianismo. E a gente foca muito na história da Europa, inclusive, nesse período, né? Basicamente, quase que na linha do tempo da história geral inteira. Mas enfim, então o terceiro período, Idade Média. O quarto período, depois da Idade Média, nós temos a Idade Moderna, que é o período das grandes navegações, das expansões marítimas, né? Das descobertas, entre aspas, né? Dos continentes, da descoberta da América, entre aspas. Mas enfim, Idade Moderna. E por último, dentro dessa linha do tempo, nós temos a Idade Contemporânea, que é a nossa idade, né? Que começa com a Revolução Francesa, é um grande marco. Essa revolução que aconteceu lá no final do século XVIII, 1789, é o que dá o pontapé inicial aí da nossa era, da Idade Contemporânea até os dias de hoje. Então, sempre que eu apresento essa linha do tempo para os estudantes, porque querendo ou não, eu acho uma estratégia que ajuda a gente se localizar um pouco, para que o estudante pense assim, tá, estou estudando as expansões marítimas, as grandes navegações, faz parte do quê? Da Idade Moderna. Quais são os conceitos da Idade Moderna? Né? O que eu posso pensar aqui? A ideia do mercantilismo, primeira fase do capitalismo. Então, a meu ver, facilita você se localizar nessa linha do tempo para compreender o processo, né? Porque história é processo, é transformação. Então, vamos lá, para fechar. Pré-história,
Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Os meus alunos sempre perguntam, e depois da Idade Contemporânea, prof, o que vai vir? Não dá para saber. Eu sempre dou essa resposta nada empolgante, né? Não dá para saber. História não é sobre achismo ou prever o futuro, né? História é sobre sobre acontecimentos que tenham fontes para comprovar, né? Que tenham fontes para que a gente tenha informação. Então, o futuro não faz parte do nosso leque de opções aqui de análise. Tranquilo? Espero que você tenha compreendido e agora não erre mais. Para a história, Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. Linha do tempo da história geral. Tranquilo? Beijo no coração, se eu te ajudei, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Tchau, tchau!